Bem-vindo ao Mais CQ Investimento com Cláudio Queiroz. Vamos falar da WEG, mas eu vou falar da WEG agora com uma ótica sempre que eu procuro estar mostrando para vocês um pouco diferente. Mas eu vou falar para você, a empresa está saudável financeiramente? Quanto está sendo investido em CAPEX para ela poder crescer? Como é que está o lucro líquido dela? Como está o ROIC? E qual é o maior risco que eu estou vendo neste momento, nesse período todo, que nós estamos tentando aí superar? Qual é o preço-alvo que ela tem? Ou os preços-alvos, que eu vou falar aqui duas casas aqui que deram preço-alvos para ela. E as minhas considerações finais. Fica aqui comigo. Vem! Antes de tudo, fala para mim. Você já tem a queridinha na sua carteira? WEG? Sim ou não? Canta aí para nós. O que está acontecendo? Depois de 3 meses, o Biden conseguiu aprovar o pacote lá nos Estados Unidos de infraestrutura de 1 trilhão. Então, é uma medida que vai mexer com bastante coisa, que talvez a WEG pode ser, sim, beneficiada também com esse movimento todo que eles vão estar colocando lá. Olha essa outra notícia aqui que é interessante também, para que você possa ficar atento. A CNN até colocou que a medida de recuperação econômica global continua ganhando força. O que fica cada vez mais aparente é que ela será bloqueada por interrupções na cadeia de suprimentos. Isso pode ser uma pedra do sapato. Então, vamos ver como é que está a WEG hoje. A WEG está custando R$ 37,68, fechamento até o dia que eu estou gravando esse vídeo. Se nós olharmos deste ano, a evolução dela foi de 0,99 positivo contra um Ibovespa de uma queda de 11,80. Então quem ficou com a WEG quietinha nesse período ganhou quase 1% contra quase 12% aí de queda do Ibovespa. Último divulgação que ela teve do terceiro trimestre de 21, como é que foi? Então tem alguns indicadores aqui que é interessante sempre estar acompanhando para você não perder. Então nós estamos falando que ela tem uma receita líquida, deu uma receita líquida no terceiro trimestre de 6,2 bi, deu mais 29,1 versus terceiro tri de 20. Um EBITDA também no mesmo período superior a 22,30% e um ROIC de 8 pontos percentuais acima. Então vieram alguns indicadores interessantes. O que nós temos que ficar atento aqui? É olhar o desempenho das áreas de negócio. Receita líquida por área de negócio, equipamentos eletroeletrônicos, melhorou 23,8%. Chama a atenção de vocês, como destaque a geração, transmissão e distribuição de energia deles. Subiu quase 60%. É onde pode sim, neste momento de crise, de tudo quanto é coisa que nós estamos vendo, e é a recuperação global da economia, essa unidade de negócio pode se beneficiar bastante. Como motores comerciais também, está tendo um aumento de 28,8% e tintas invertizes, apesar do percentual ser grande, mas ele ainda é pequeno do negócio, 41,2%. Isso nós estamos falando do mercado interno. Então é que você vê que o mercado interno, agora olhando para a grande capacidade que eles podem estar fazendo no mercado externo, é onde eles estão crescendo, tem que crescer. Qual é a receita líquida? O que está acontecendo? Em equipamentos eletroeletrônicos subiu 17%. Geração de transmissão e distribuição subiu 18,1%. E o destaque é, para onde eu falei, motores comerciais, que subiu 52,6%. Tintas e vertizes, 21,3%. Isso é receita do mercado externo. É aqui onde eles estão ganhando muito. Nós conseguimos visualizar bastante coisa olhando por esse cara. Outro ponto você tem que ficar atento também. A expansão do spread do retorno, que é o ROIC, ele é o principal responsável pela geração do valor nesse momento. E com uma melhora de 8 pontos percentuais no spread, se nós compararmos os 2 últimos anos que teve. Então, se você olhar lá, 2019 foi 14,94 contra um atual agora de 22,75.
Então aumentou mais um pouquinho aí de 8%. Se nós compararmos olhando para o 20 foi 18,1 contra 22,75. Então é um momento que eles estão crescendo, estão trazendo esse retorno interessante para o acionista. Para ele estar crescendo, ele não só tem que ganhar mercado, mas você tem que ver, para ele poder ganhar mercado, o que ele está fazendo internamente? Qual é o investimento do CAPEX dele? Lembrando que o investimento do CAPEX é de bens e capitais. O CAPEX ele envolve os custos relacionados à aquisição de equipamentos e instalação que visam uma melhoria do produto. Se nós olharmos o segundo TRI de 21 para o terceiro, teve um aumento de 33,68%. Então ele está investindo, por isso que ele está crescendo. Ele está com uma expectativa de retomada da economia e ele já está preparado para isso ou se preparando, porque ele continua investindo. Alguns indicadores tem que ficar sempre atento dele. A margem EBITDA está com 20,68 e a margem líquida de 15,76. Uma margem extremamente interessante também. Se você olhar os indicadores de crescimento dele, do CAGR de receita de 5 anos, eles estão crescendo a média de 12,35. E de lucros, 24,47. Agora, o que é mais importante que você tem que ficar ligado aqui é que é uma empresa que não tem dívida, meu. A dívida dele, ele consegue pegar todo o dinheiro do caixa, pagar a dívida dele e ficar ainda com dinheiro em caixa. Então, se você olhar agora, menos 0,29. Isso indica que a empresa paga tudo e sobra dinheiro ainda para eles. E a parte mais importante aqui para vocês ficarem sabendo sempre de olho é a expectativa do mercado com o preço-alvo. O que eles estão esperando? A XP, por exemplo, tem um preço-alvo para 2022 final de 50 por ação. E o BTG está olhando 45 por ação. Então nós estamos falando aí que está muito próximo os dois. Lembrando que o valor que ele tem hoje é de 37,68. 37,68 contra 50 ou 45 existe uma grande evolução ainda. Lembrando que é uma empresa que distribui dividendos, então você tem que buscar sim a valorização que ela está tendo. E quais foram as últimas realizações que eles fizeram mais importante aqui? Eles acabaram de fazer uma inauguração da 5ª fábrica de transformadores da América do Norte. Pumba! Maravilha! Aquisição de uma empresa de produtos eletrônicos em Minas Gerais e as parcerias exclusivas no fornecimento de estação de recargas para grandes montadoras no Brasil. Então você vê que eles estão se estruturando bastante. Isso foi as últimas movimentações dele. Excelente. O que nós temos de algumas considerações positivas e depois eu vou falar do nosso risco aqui. O que nós estamos falando é que as conjunturas macros favoráveis para a receita de curto prazo, então nós estamos vendo que isso aqui está andando muito bem, um forte posicionamento na agenda de ESG, então eles estão muito estruturados com isso, eles continuam sim a aumentar a sua exposição no mercado externo, que é onde eles têm mais caminho para poder estar andando nisso, e eles têm lá o DNA inovador, que deve sim antecipar alguns setores no alto crescimento, sustentando as tendências de crescimento ao longo prazo. Da onde? Da mobilidade elétrica, que é onde tem atuação, serviços de armazenamento e energia e soluções digitais. E eles apresentaram resultados extremamente sólidos com isso, tem uma dinâmica demandando o mercado interno que continua excelente e retornos resilientes e margens atrativas. Então tem uma empresa que está andando extremamente bem. Mas qual é o grande risco disso que eu estou vendo? O risco é a cadeia de suprimento global ainda está preocupada. Está preocupante, porque lembra no início que eu falei? Tem gente que já está sofrendo nisso. Então tem muitas empresas não está tendo já alguns suprimentos e isso é ruim. E aí, consequentemente, o que está acontecendo? Está tendo um aumento de custo de matérias-primas. Até então, eles conseguiram estabilizar isso, colocar no preço e trazer um bom resultado. Mas se isso ainda continuar, vai ser difícil eles estarem segurando. E um outro que eu vejo é a retirada de incentivos fiscais no mundo, que é a parte inflacionária. Isso vai trazer o quê? Vai trazer um enxugamento, vai ter menos dinheiro no mercado, então menos consumo. E isso vai ter uma retração. Ter uma retração pode sim ter uma diminuição. Mas, não contando só com os Estados Unidos, lógico
que o pacote de 1 trilhão que foi aprovado, ele vai dar talvez um certo conforto para 2022. Então tem uma janela talvez de entrada, se você não está, ou aumentar a exposição ou não. Lembre-se que isso não é uma recomendação, mas pelo menos é um parâmetro aqui de como está essa situação. Beleza? Se você não é inscrito no meu canal, se inscreva, se liga nessas considerações, nesse risco, os números estão atrativos. Fica comigo, mas você quer investimento. Forte abraço. Vem!